Certo? Bom dia, oitavo ano, aula de matemática. O livro é a unidade 5, João. Ô, João, é a unidade 5. Nós vamos falar sobre, continuar, na verdade, classificação de triângulos ali na página 8, né? Hoje é dia 19 de novembro de 2020, beleza? Aula apresentada, então, vamos ao conteúdo, vamos ao estudo, né? O estudo aqui é classificação de triângulos. Nós já falamos aqui, né, do triângulo equilátero na aula passada, né, quando os três lados são congruentes. Então é um triângulo, três lados, três ângulos internos, né? Triângulo é um polígono de três lados, de três segmentos, né? Uma poligonal fechada é um triângulo de três segmentos. Os lados têm todos a mesma medida, é isso que diz aqui, ó, lados congruentes. E os ângulos internos a gente vai ver que são congruentes também. Então, uma ideia de triângulo equilátero é essa aqui, né? Um triângulo dado pelos pontos A, B e C aqui, ó, eles estão 2 a 2 equidistantes entre si, né? Então a distância de A até a B é a mesma distância de B até a C, e a distância de C, que é a mesma distância de C até A, certo? Então eles mantêm uma mesma distância. Isso é um triângulo equilátero. A gente vai ver mais tarde que os ângulos internos aqui, ó, do triângulo equilátero, só do equilátero, todos eles têm a mesma medida, e mais que isso, a gente vai ver também que como a soma, que é o nosso próximo assunto, a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer, seja equilátero ou não, tá? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá sempre 180 graus, tá? Então no triângulo equilátero a gente vai distribuir os 180 graus por 3, fazendo que cada um dos ângulos internos seja 60 graus, né? Muito bem, vamos ao triângulo isósceles. Esse prefixo aqui, acho que é prefixo, né? Isósceles quer dizer igual, né? Iso. Opa, voltinha não. Aqui, ó. O triângulo isósceles. Ele tem. O que é o triângulo isósceles? Ele diz que tem 2 lados de mesma medida, tá? Então a gente faz essas marcações aqui, ó, tá vendo? No triângulo, para dizer que essa medida AB é igual a essa medida AC. Nós temos algumas propriedades do triângulo isósceles para trabalhar que são importantes, certo? Essa medida aqui, como não tem a marquinha, ó, BC, então não necessariamente tem a mesma medida de A até B ou de A até C, porque a gente sabe que no triângulo isósceles sempre existe 2 lados que têm a mesma medida. Lembra que o triângulo aqui está apresentado de uma forma bem bonitinha, né? Esse lado aqui é igual a esse, mas imagina se ele fosse rotacionado, esse triângulo aqui, ó. Se isso aqui tivesse na base, né? Daí tu teria um lado aqui e outro lado aqui assim, ó, e esses lados são iguais. A gente tem que observar as marcas para indicar quais os lados que têm a mesma medida, tá? Da mesma forma que no equilátero, ó, as marcas aqui, ó, mostram que os 3 lados têm a mesma medida, mas esse aqui é o triângulo equilátero. O isósceles, então, 2 lados têm a mesma medida, certo? E uma das propriedades importantes do triângulo isósceles é que os ângulos opostos aos lados que têm a mesma medida, deixa eu fixar aqui para vocês enxergarem. Opa, deixa eu colocar mais próximo, aqui, tá? Então, esse aqui é um ângulo oposto a um dos lados que tem a mesma medida. E esse ângulo aqui, ó, é o oposto ao outro lado que tem um dos outros lados que tem a mesma medida, certo? Esses ângulos opostos
aos lados que têm a mesma medida, no triângulo isósceles, a gente vai ver que também eles são congruentes, esses ângulos. Esse ângulo aqui tem a mesma medida que este ângulo aqui no triângulo isósceles. Não necessariamente, esse aqui a gente não sabe, mas eu sei que a soma, depois a gente vai ver que a soma dos três, né, um desses e dois desses aqui, somando tudo, dá 180 graus. Me fala aí se vocês estão me escutando direitinho, tá tudo tranquilo? Se eu não travei, consegue me escutar? Tô travado? Ah, consegue me escutar, beleza. Tá me ouvindo? Tá acompanhando aí, João? Sim. Muito bem. Vamos lá para o próximo, então, que, olha só, escaleno, triângulo escaleno, tá? O triângulo escaleno ele é caracterizado porque nenhuma das medidas aqui são congruentes, né? A distância de A até B é diferente da distância de B até C, que por sua vez é diferente de A até C também. Isso vai fazer com que os ângulos internos de um triângulo escaleno nem todos tenham mesma medida. Olha as observações em cada um deles, ó. No triângulo equilátero, ó, o lado AB é congruente ao lado BC, que é congruente ao lado CA. Significa que as suas medidas são iguais, tá? Nesse caso aqui, ó, eu estou indicando que a B e a C são segmentos congruentes, ou seja, a B e a C têm a mesma medida. Ó, no triângulo escaleno não há lados congruentes, então a B não é congruo a BC, que não é congruo a AC. Eles não são congruentes 2 a 2. É uma forma de dizer, tá? Agora, isso aqui, ó, essa classificação equilátero, isósceles e escaleno é quanto aos lados, tá? Aos tipos de lados. 3 lados de mesma medida, apenas 2 lados de mesma medida e nenhum lado com mesma medida, tá? A gente pode fazer a classificação de um triângulo quanto aos ângulos internos que ele tem, tá? Olha só, o que é um triângulo acutângulo? Um triângulo acutângulo é um triângulo em que os ângulos internos todos são agudos. Ângulos agudos são ângulos maiores que zero e menores que 90 graus, tá? Então esse aqui é um triângulo acutângulo, porque daí esse ângulo aqui é menor que 90 graus, esse aqui também é menor que 90 graus e esse ângulo interno é menor que 90 graus. Não estou dizendo que eles são iguais, até parece, né? Mas se tu observar um pouquinho melhor, ó, esse lado aqui, ó, é maior que esse lado aqui. Se tu observar com atenção, e se tu pegar uma régua, tu vai ver que esse lado aqui, ó, o AB, é maior que o AC. Ao olho eu consigo perceber isso. Isso significa que esses ângulos internos aqui são diferentes, tá? Mas o que eu queria, provavelmente isso aqui seja um triângulo escaleno, mas pode ser o isósceles. Bom, se dois ângulos, por exemplo, esse aqui e esse aqui forem iguais, esses dois aqui eu sei que não são iguais, tá? Mas se, por exemplo, esses dois ângulos aqui forem iguais e não parecem ser iguais, eles seriam um triângulo isósceles. Mas o que é um triângulo acutângulo? É um triângulo em que os ângulos internos, todos eles são menores que 90 graus. Retomando aqui, ó, todo triângulo equilátero, a gente vai ver que ele é um triângulo acutângulo, né? Porque todos os ângulos internos vai ser menor do que 90 graus. E maior que zero, com certeza. Tem que ser maior que zero, né? Então, senão nem tem triângulo. Então, quanto à medida desse ângulo aqui, se possui todos os ângulos menores, se todos os ângulos são agudos no triângulo, eu chamo de triângulo acutângulo. Agora, se o triângulo possui um ângulo maior do que 90 graus e menor que 180, obviamente,
eu chamo esse triângulo de obtusângulo, né? Na verdade, ele vai ter dois ângulos agudos, né? E um ângulo obtuso. Esse ângulo aqui é obtuso, um ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus e menor que 180. Então, esse triângulo aqui é um triângulo obtusângulo. Ó. Existe um ângulo no vértice B aqui, ó, que é maior que 90 graus, com certeza, faz todo sentido ser menor que 180, senão nem triângulo tu teria. Né? Então esse aqui é um triângulo obtusângulo, tá? Que possui um ângulo obtuso. E olha só que legal, esse triângulo aqui é importantíssimo, muitas coisas a gente consegue resolver observando esse tipo de triângulo. É o triângulo que é retângulo, triângulo retângulo. Não é um triângulo que é um retângulo, é o nome do triângulo, triângulo retângulo. O nome dele todo é triângulo retângulo. Ele coloca aqui retângulo, mas não é a figura retângulo, tá? É triângulo retângulo, é a classificação dele, tá? Um triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus, certo? Então, esse ângulo aqui vai ser de 90 graus. Esse ângulo aqui vai ser e a soma desses dois aqui, a gente vai ver por algumas propriedades, né? Que a soma desses dois aqui também tem que dar 90 graus. Tá? Então, isso faz com que, se a soma desses dois tem que dar 90 graus, é uma das propriedades que a gente vai ver, a gente não consegue formar um ângulo obtusângulo, por exemplo, sendo um triângulo retângulo, né? Porque esses ângulos aqui, a soma deles tem que ser 90 graus, esses ângulos aqui vão ser sempre agudos, né? Então tá. Então esse aqui é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, então um acutângulo, todos ângulos agudos, obtusângulo tem um ângulo maior que 90 graus e o retângulo ali no vértice B, ó, no vértice B tem um ângulo de 90 graus. Então é bem simples. E lembrar, né, que essas figuras nem sempre elas aparecem nessas posições, elas podem vir em posições das mais diversas, né? Rotacionadas, invertidas e tudo mais. Então a gente tem que observar tudo isso. Olha só a observação ali, que quem é aqui, não sei quem é que fez essa observação aqui, não tem um nome, vamos dar um nome para essa pessoa aqui, Josnel. É o Josnel. O Josnel disse assim, ó, todo triângulo equilátero é acutângulo. Tá? É o que a gente tinha falado, né? Olha o que o Josnel sabe falar, né? Olha ali, todo triângulo equilátero é acutângulo, com certeza. Todos os ângulos internos de um triângulo equilátero é menor do que 90 graus. Isso a gente já vai ver através da soma dos ângulos internos. Olha só o que o Josefino falou. Os triângulos isósceles e escalenos também podem ser acutângulos, obtusângulos ou retângulos. Os isósceles, né? E os escalenos também podem ser acutângulos, obtusângulos ou retângulos. Será que eu consigo... O que é triângulo isósceles? Triângulos isósceles, dois lados de mesma medida. Também podem ser acutângulos, obtusângulos ou retângulos. Tá? Então, eu posso ter um triângulo isósceles com todos os ângulos... podem ser acutângulos. Eu posso ter um triângulo isósceles com todos os ângulos agudos? Com certeza. Né? Por exemplo, assim, ó, vamos pegar a figura desses isósceles aqui, tá? Esse é um triângulo isósceles. Esse lado tem a mesma medida que esse e esse aqui não, né? Então, o triângulo isósceles, vamos dizer aqui, ó, depois a gente vai ver, é porque essas observações que eles estão colocando lá, ele está antecipando, na verdade, algumas propriedades que a gente vai ver sobre os ângulos, né? Que a soma dos ângulos aqui, ó, dá 180. Então,
se eu tiver 70 graus aqui, 70 graus aqui, por exemplo, aqui eu vou ter 40 graus. Então eu tenho 40, 70, 70, todos os ângulos agudos. Esse isósceles seria um triângulo acutângulo. Ele poderia ser obtusângulo, como fala a observação ali. Esse triângulo isósceles poderia ser obtusângulo. O obtusângulo tem um ângulo maior que 90 graus, sim. Né? Então, vamos pegar um isósceles assim, tá vendo? Só para tu entender. Vou baixar bastante a altura desse isósceles aqui, ó. Tá? Agora vamos colocar um ponto D aqui, ó, e vamos ligar aqui, ó. Tá? Esse lado vai ser igual a esse lado aqui, e esse ângulo aqui, com certeza, é maior do que 90 graus. Esse aqui é um triângulo isósceles, esse em azul que eu coloquei aqui é um triângulo isósceles obtusângulo, né? Porque possui um ângulo de 90 graus. Esses dois ângulos aqui vão ser iguais. E será que eu poderia ter um triângulo isósceles retângulo? Com certeza, olha só que legal. Tá? Aqui está o ponto D, aqui, tá? E aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, ó. Tá? Ó. Ficou, né? Não dá para pensar que é um ângulo de 90 graus. Esse lado aqui tem a mesma medida que este lado aqui. Daí esse triângulo aqui seria isósceles, com dois lados de mesma medida e um ângulo de 90 graus. É um triângulo isósceles que é retângulo. Então tá, o isósceles eu posso ter as três possibilidades, né? Acutângulo, obtusângulo e retângulo. Os triângulos equiláteros, depois o Florisberto aqui, ele fala assim, ó, os triângulos equiláteros também podem ser denominados isósceles. Ah, isso é importante, tá? Boa essa definição aqui que ele coloca, ó. Os triângulos equiláteros também podem ser denominados isósceles. Por que isso é importante? Porque todas as propriedades dos triângulos isósceles podem ser aplicados no triângulo equilátero daí, então, porque triângulo isósceles significa aqueles triângulos que têm dois lados de mesma medida. Daí tu olha no triângulo equilátero, possui dois lados de mesma medida, então eu posso usar as propriedades de triângulo isósceles nesse triângulo equilátero, né? Tá, e daí que o outro lado tem a mesma medida, então, mas todo o triângulo equilátero, por consequência, ele vai ser isósceles. Nem todo isósceles é equilátero, tá? Então ele observa isso, ó. Os triângulos equiláteros também podem ser denominados, podem ser chamados de isósceles, pois possuem dois lados congruentes, porque eles cumprem essa propriedade de possuir dois lados congruentes, certo? Então, que horas são agora? 8h29, ótimo. Aqui, ó. Soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, tá? A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo pode ser deduzida, perdão. Observe o triângulo ABC, cujos ângulos internos AB e C, traçamos a reta R paralela ao lado BC, passando pelo vértice A. Então, eu vou te mostrar, aqui, ó, já está tudo pronto, tá? Eu vou tentar fazer essa construção assim para vocês, ó. Para vocês observarem, tá? Então, vamos colocar aqui. Esse ângulo aqui, na unidade anterior não, na série anterior ali, do livro 1, ele mostra a correspondência entre ângulos, tá? Então tu tem o ponto A aqui,
aqui o ponto B e aqui o ponto C. Tá? Esse A, B e C aqui são minúsculos, esse C aqui é maiúsculo, ele representa... Está errado isso aqui. Não sei se está errado, provavelmente ele está. Eu acho que eu entendi o que ele está dizendo aqui. Ele vai usar igualdade aqui, vamos ver. Essas letras minúsculas representam um ângulo em medida. Esses pontos maiúsculos, essas letras maiúsculas representam, na verdade, ângulos, a medida dos ângulos. Tá? Muito bem, só um pouquinho. Agora eu vou mostrar a construção aqui para vocês. Pronto. Tá? A soma das medidas dos ângulos internos, ou seja, A mais B mais C, tá? É isso que ele está dizendo. A mais B mais C pode ser deduzida. A gente pode calcular sem saber quanto é que vale A, sem saber quanto é que vale B, sem saber quanto é que vale C, a gente pode dizer quanto é que soma os ângulos internos num triângulo. Então a gente observa o triângulo ABC, dos pontos A, B e C, certo? Os ângulos internos são A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo. Tem que diferenciar dessas letras maiúsculas. Lembrando, as letras maiúsculas são pontos, são vértices do triângulo. As minúsculas, deixa eu tentar diferenciar essa letra C aqui, ó, porque senão fica igual aqui, né? Vamos fazer assim para o C minúsculo. Tá? O C minúsculo aqui representa o ângulo nesse vértice C, o A minúsculo é o ângulo nesse vértice A e o B minúsculo é o ângulo nesse vértice B. Tá? Traçamos uma reta R que é paralela ao lado BC. Vamos ver quem é o lado BC. O lado BC é esse aqui, ó. Tá? E eu vou passar uma reta paralela a esse lado BC aqui, ó, que vai passar por esse ponto A. Eu poderia passar, para fazer essa demonstração, eu poderia passar uma reta paralela a qualquer um dos lados. Fica melhor, talvez, passar uma reta paralela pelo BC aqui, fica facilzinho de ver. Mas eu poderia pegar esse lado aqui, ó, AC, ó, e passar uma reta paralela por B, ó, pelo ponto B. Poderia fazer ao contrário também, tá? Poderia pegar, ao contrário, nem sei o que é o contrário, mas poderia considerar esse lado aqui uma reta paralela a esse lado, passando pelo ponto C aqui, ó. Poderia fazer em qualquer um dos pontos, tá? Mas então, como eu quero uma reta paralela ao lado BC passando, eu tenho que passar pelo vértice oposto a este segmento aqui, ó. Então, na prática, é passando uma reta paralela a qualquer um dos lados do triângulo no seu correspondente vértice oposto. Né? Então, se a reta paralela BC, então eu vou passar pelo vértice oposto ao BC. Esse aqui é o vértice que se opõe a esse lado BC aqui. Alguma pergunta até agora? Todo mundo está conseguindo entender o que eu estou fazendo? Eu estou considerando um dos segmentos e passando uma reta paralela a esse segmento aqui, ó, justamente no vértice oposto ao segmento. Tranquilo isso? Sim ou não? Eu preciso de respostas. Não, tá. Olha só. Cada triângulo eu tenho um segmento, né? Consegue identificar esse segmento aqui BC? Sim ou não? Consegue. Então, o que é uma reta paralela ao lado BC? Ela tem a mesma inclinação que o BC, ó. Certo? Ok? Então, observa só.
Cada segmento do triângulo tem um vértice oposto, tá? Então, para esse segmento BC aqui, tem esse vértice que está em oposição a ele, ó. Tá? Esse vértice aqui, ele faz parte do segmento BC, e esse vértice aqui também faz parte do segmento BC. O único que não faz parte do segmento BC é o A, tá? Então agora me responde aqui, ó. AB. Quem é o vértice oposto a AB? Responde aí para mim. Eu tenho aqui o segmento AB e quero o vértice oposto ao segmento AB. Muito bem, Arthur, ok. Eu quero saber outros ali. O João Antônio, a Ana ali, está prestando atenção ali, Ana, consegue? Consegue perceber? Eu não vi. Ah, tá, conseguiu, tá. Muito bem, o Arthur respondeu certinho também. Muito bem, ó. Tá? Agora eu tenho o lado AC e eu quero o vértice oposto ao lado AC. Responde aí para mim. O vértice oposto ao lado AC. Muito bem, respondam aí, por favor. Senão a gente não vai passar daqui. Tem que responder, ó. Tem o segmento AC e eu quero saber quem é o vértice oposto. Deixa eu ver, vocês estão enxergando, né? Tá tudo claro aí na tela, né? Não estou travado. Por favor, respondam. Eu vou até dar uma parada aqui no vídeo. O João Gabriel me disse que o meu áudio está travado, né? Ele pediu para eu escrever a pergunta, né? Então tá. Tá? Perguntei ali, ó, qual o vértice oposto ao segmento AC? Tá? Pode responder qualquer um aí, que daí já está gravando ali. Então, Arthur pode responder, Mari, não. Júlia, tu está me respondendo um segmento. E tenta responder para todos, tá? Ó, o Arthur respondeu, tá certo, só que não pode usar letra minúscula. Tá, Arthur? Por que tu não pode usar a letra minúscula? Porque letra minúscula é o ângulo. E eu quero o vértice. O vértice é ponto. Tá? Mas pode responder. O Arthur já respondeu ali. A Mari pode. O Arthur respondeu no privado ali para mim, né? Mas a Mari, o Pedro, a Giovana, a Júlia Carvalho, a Júlia Bairros. Tá? Tu entendeu, Júlia, que tu escreveu um segmento ali para mim, não pode ser um segmento? Eu te dei o segmento e eu quero um vértice oposto. Tá, beleza. E o Arthur também entendeu ali? Não. Eu quero o vértice oposto a AC. Eu estou perguntando justamente isso, tá, Arthur? Quem é o vértice oposto ao segmento AC? A primeira vez, isso, exatamente, Arthur. Tá? Essa é a pergunta que eu fiz. E o João Gabriel também respondeu ali. Muito bem, ó. Eu quero saber ali do João Antônio e da Ana ali. Vocês conseguem me dizer aqui, ó, quem é o vértice oposto ao segmento AC? Sim ou não? Não? Tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Para cada segmento existe um vértice oposto, tá bem? Olha aqui, ó. Então, olha o segmento AB aqui, ó. AC. Perdão. Segmento BC. É esse segmento aqui que eu sublinhei embaixo. Ok? Sim ou não? Sim.
tá vendo? Esse vértice B aqui, ó, pertence ao segmento AC, tá? E esse vértice aqui também pertence ao segmento AC. O único vértice que não pertence a esse segmento AC é esse A aqui, ó. Então, A é oposto ao segmento AC. Perdão, eu botei minúsculo e a maiúsculo. O vértice A é o oposto a esse segmento AC. Então, tá, ó. Quem são o vértice AB? Me fala quem são os vértices que estão nesse vértice AB aqui, ó. Nesse segmento AB. Quem são os vértices, os extremos de AB? Quem é que está numa ponta e noutra ponta do AB? Nós vamos ter que continuar na próxima aula, então, tá? Mas o que eu sugiro? Que vocês peguem essa parte ali de soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, comecem a ler que a gente vai fazer essa construção aqui. Mas para isso a gente tem que identificar esses elementos aqui, né? Porque daí quando eu falo vocês entendem. Ah, tá, o professor está falando do vértice oposto ao segmento, e daí a gente dá continuidade. Tem 2, 8 anos. Ah, sim, pode ser mesmo. Acho que já tem um professor esperando aí. De repente a pergunta foi chegou no outro 8º ano ali. Muito bem. Tem alguém mais assistindo de repente no 8º ano. Mas eu recebi a resposta aqui no WhatsApp, João Antônio, e é isso mesmo. São esses dois os vértices, o A e o B, então, ao segmento AB, os vértices que fazem parte é o A e o B. O C é o que a gente chama de oposto, tá? Então tá, a prof de português já tá na mão aí, ó, tá? Eu tô saindo, ela tá aqui do meu lado, na verdade, né? Então eu já tô saindo da aula, então obrigado pela participação, vou dar um tchau aqui pro YouTube. Tchau, YouTube!